Ele tem a pretensão de colonizar Marte. Isso mesmo que você ouviu, levar as pessoas para morar em Marte. Você tem a noção da dimensão da visão desse cara? Você só pode achar ele ou um maluco completo ou um visionário total. E aí quando a gente para ver os resultados que ele teve, ele é o segundo homem mais rico do mundo, já fez inúmeros projetos darem certo e tem quase que recurso ilimitado para fazer o que ele quer. Será mesmo que ele é maluco? Brincadeiras à parte, hoje estamos falando aqui dele, um dos fundadores do PayPal, da Tesla e do SpaceX, Elon Musk, um dos maiores visionários, na minha opinião, desse planeta atualmente. Elon atualmente tem um patrimônio que vale quase R$1 trilhão e ele é um dos líderes dessa missão de colonizar Marte, também é um dos líderes da missão de industrializar carros elétricos e popularizar isso pelo mundo. Mas você sabe como que essa história de sucesso começou? Em 28 de junho de 1971, em Pretória, na África do Sul, nasceu Elon Reeve Musk. Desde criança, Elon sempre teve o desejo de inventar coisas, além de ser um apaixonado por obras de ficção científica. Elon foi uma criança tímida, o clichê do jovem introspectivo que se refugiava nos livros para fugir dos colegas brigões. Com 12 anos de idade, Musk já tinha programado e vendido por $500 um jogo de computador, chamado Blaster. Na época, o código do jogo foi vendido para a revista PC and Office Technology, e curiosamente a revista mantém o código até hoje, sendo possível jogar o jogo criado por Elon Musk. Com 16 anos, ele pensou em instalar um fliperama em algum local da cidade, mas não teve a autorização de seus pais. Quase chegando aos seus 18 anos de idade, Musk se mudou para o Canadá. No Canadá, Musk ficou dividido entre cursar física e engenharia, ou física e economia, e optou pela segunda. Musk entrou no curso de Física e Economia pela Queen's University, em Kingston, no Canadá. Sobre seus anos de formação no Canadá, Musk disse: "Nos primeiros 2 anos da universidade, você aprende muito sobre muitas coisas. Uma coisa particular que eu aprendi com professores e alunos foi como trabalhar de forma colaborativa com pessoas inteligentes e fazendo uso do método socrático para alcançar objetivos comuns." Alguns anos depois, Elon se mudou aos Estados Unidos para continuar sua graduação em uma das melhores universidades do mundo, a Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Foi lá que Elon, em 1995, obteve o bacharelado em Física e Economia. Neste mesmo ano, em 1995, Elon iniciou o doutorado em Física na Universidade de Stanford, na Califórnia, no campo da Física Energética, mas em apenas 2 dias ele desistiu e trancou a matrícula. Aos 24 anos, o então doutorando resolveu desistir da vida acadêmica para se dedicar à sua primeira empresa, a Zip2 Corporation, que fundou ao lado do irmão mais novo, Kimball. A Zip2 era uma empresa que fornecia conteúdo online e chegou a ter como cliente o New York Times e o Chicago Tribune. Na época que criou a empresa, Elon trabalhava todos os dias e dormia no próprio escritório. Em 1999, a Zip2 foi vendida para a Compaq, fabricante de computadores, por $370 milhões. Musk, que possuía uma participação de 7% na companhia, recebeu $22 milhões aos seus 28 anos. E sabe o que Musk fez com todo esse dinheiro? Abriu outra empresa. Com o valor da venda da Zip2, Elon criou a empresa chamada X.com. Em 2000, a X.com se fundiu com a Confinity e deu origem ao PayPal, principal serviço de transferência de dinheiro online. Esse empreendimento foi um dos primeiros a usar o conceito de banco digital em sua funcionalidade, e através do uso de funcionalidades digitais, dava ao usuário mais tranquilidade e comodidade em suas operações bancárias. Desde essa época, Musk já se caracterizava por ser um trabalhador implacável e que atuava em diversas áreas, sendo que a maior parte de suas atividades tecnológicas eram com características de inovação. O empresário era dono de quase 12% do negócio, quando em 2003 foi vendido por $1,5 bilhões para o eBay. E o que Musk fez com todo esse dinheiro? Continuou empreendendo. Com o valor arrecadado, Musk continuou criando novas empresas, como a Tesla e a SpaceX.
A Tesla Inc. é um empreendimento automobilístico que cria veículos que utilizam apenas energia limpa para o seu funcionamento. O nome Tesla é uma referência ao inventor sérvio-americano Nikola Tesla, que registrou mais de 700 patentes, inventou a turbina sem pás e o motor de indução de corrente alternada. O desafio inicial da empresa de Musk era grande. A Tesla queria se consolidar com automóveis elétricos em um país que tradicionalmente consome muita gasolina. Em 2006, a Tesla apresentou seu primeiro carro, o Roadster, que tinha autonomia de 394 km com uma única carga e custava $92 mil. Neste ano também, a Tesla Motors lançou os modelos S e o modelo X. Em 2008, a Tesla quase foi à falência, tendo sido salva por um empréstimo de $456 milhões fornecido pelo governo norte-americano. Em 2010, a empresa conseguiu cotar as suas ações na bolsa, tendo se tornado a primeira montadora americana a negociar depois da Ford em 1956. Aos poucos, o custo de produção foi caindo e em 2017 a Tesla lançou o Model 3, que custa na versão mais barata $35 mil. O Model 3 tinha autonomia de 350 km, ou seja, essa é a distância que o carro consegue percorrer com uma única carga de bateria. Em 2017 mesmo, a Tesla já havia superado o valor de mercado da Ford e da General Motors, a GM. Em novembro do mesmo ano, a Tesla já acumulava uma lista de quase 500 mil interessados no novo carro elétrico. Para atender toda essa demanda, Elon Musk construiu uma enorme fábrica de baterias no deserto do estado de Nevada para abastecer todos os seus carros. A outra empresa que Elon fundou, a SpaceX, é a empresa que tem como pretensão colonizar o planeta Marte. A SpaceX tornou-se a primeira empresa de financiamento privado a colocar um satélite na órbita terrestre, além de ser o primeiro grupo privado a mandar uma nave para embarcar na Estação Espacial Internacional, o EEI. Em janeiro de 2011, a SpaceX tornou-se a primeira empresa do mundo a vender um voo comercial à Lua. Musk desenvolveu um foguete reutilizável que poderia levantar voo e retornar à plataforma que lançou. Além de ser o CEO da SpaceX, Musk também foi o designer-chefe na construção dos principais foguetes da empresa. Além da SpaceX e da Tesla, Elon também lidera vários outros projetos, como a Starlink, a SolarCity, o Hyperloop, a Gigafactory, a OpenAI, a Neuralink e a The Boring Company. Falando rapidamente sobre essas empresas, a Starlink é um empreendimento ligado à SpaceX que consiste em implementar um sistema de satélites que permita o acesso à internet de alta qualidade ao redor do globo. A SolarCity é a subsidiária de energia limpa dentro da Tesla Inc. e é responsável por fabricar e instalar painéis solares e já se destaca como a principal empresa do setor no mercado americano. O Hyperloop é um projeto desenvolvido entre a Tesla e a SpaceX, as duas empresas que Elon Musk está presente, e que pretende criar um meio de transporte que possa viajar longas distâncias livre de resistência ao ar ou atrito. Esse meio de transporte permitiria o deslocamento de pessoas e mercadorias a velocidades nunca vistas, podendo ser uma importante inovação tecnológica. A Gigafactory é a outra subsidiária dentro da Tesla, encarregada pela confecção e fornecimento de baterias elétricas para os carros da empresa. A OpenAI é uma empresa que trabalha com pesquisas de inteligência artificial na qual Elon Musk atua. A Neuralink é uma empresa na qual Elon Musk atua e que desenvolve pesquisas no campo da neurotecnologia. E a The Boring Company é uma empresa voltada para a área de infraestrutura, tendo como principal atividade a construção de túneis para a implementação de meios de transporte mais rápidos e eficientes. Falando rapidamente da vida pessoal de Elon Musk. Elon Musk se casou em 2000 com Justine Musk, uma escritora que conheceu em Ontário. O primeiro filho do casal, chamado Nevada, morreu às 10 semanas de vida, com a síndrome da morte súbita infantil. Depois da morte de Nevada, o casal Elon e Justine se submeteu a tratamentos de fertilização in vitro e teve mais 5 filhos, gêmeos e trigêmeos. Os filhos de Musk com Justine são Kai, Damian, Griffin, Xavier e Saxon. Após 8 anos de casamento, Elon e Justine se separaram. A relação de Musk a seguir foi com Tallulah Healey, uma atriz britânica 20 anos mais jovem que o empresário.
Os dois se casaram pela primeira vez em 2010, tendo divorciado 2 anos mais tarde. Em julho do ano seguinte, voltaram a se casar e se divorciaram definitivamente em dezembro de 2014. O casal não teve filhos. Desde 2018, o empresário mantém um relacionamento com a cantora Grimes, que é a mãe do 6º filho de Elon. O bebê nasceu em maio de 2020 e recebeu o polêmico nome de... Editor, coloca aqui na tela porque é impossível falar o nome dessa criança. Segundo os pais do bebê, o nome é resultado da variável x da matemática, faz referência à inteligência artificial e à aeronave preferida do casal, AXII. No mínimo um pouco estranho, não acha? A criança teve sorte de nascer filho de um bilionário e uma cantora famosa, mas vai ter que inventar um apelido para conseguir conviver na escola. Falando em escola, Elon Musk, não satisfeito com as escolas tradicionais, criou para os seus 5 filhos a Ad Astra, uma expressão em latim que quer dizer para as estrelas. Ela é uma escola que funciona em Los Angeles desde 2015 e possui apenas uma pequena turma. Antes de criar a Ad Astra, os filhos de Musk estudavam na escola Mirman, para crianças superdotadas. Insatisfeito com o tipo de ensino oferecido, Musk resolveu tirar os filhos do estabelecimento de ensino e desenvolver a escola Ad Astra, com o objetivo de proporcionar uma educação diferenciada, pensando nas habilidades, interesses e aptidões de cada criança. Pouco se sabe sobre o estabelecimento de ensino. Uma das poucas informações disponíveis é que a escola não é aberta para qualquer um, mas também recebe os filhos de alguns dos funcionários das empresas de Elon Musk. E aí, gostou da história? O Elon é realmente incrível e visionário, não é? Se você gostou, já se inscreve aqui no canal porque todo domingo é dia de uma história de sucesso nova aqui para você. Um forte abraço e até a próxima!